Primeiramente, vamos esclarecer algumas coisas. O coronavírus não é denominado Covid-19. Covid-19 é o nome da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave de Coronavírus 2. Ele recebeu essa nomenclatura por possuir grande semelhança com o vírus SARS-CoV, agente causador da epidemia de SARS, em 2002. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Raubizar, o canal que trará sempre os fatos mais bizarros, curiosos e informativos que acontecem ao redor do mundo, e fora dele. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para sempre ficar ligado nos novos vídeos. Aproveita e taca o dedo no like para ajudar nosso canal. Hoje falaremos sobre 7 coisas aprendidas nesses últimos tempos sobre o Covid-19. Mas antes, as informações aqui mencionadas foram retiradas de sites gringos e foram ditas por especialistas. Eu chequei as informações para saber se eram verídicas, pois nosso intuito é trazer informação, e não desinformação. Dito isso, bora pro vídeo. 1. O Covid-19 se espalha principalmente pelo ar. Os primeiros conselhos sobre como se proteger do Covid-19 se concentraram muito nas superfícies, depois que estudos iniciais descobriram que o SARS-CoV-2 pode sobreviver em superfícies por 2 ou 3 dias. Isso levou a um foco precoce de saúde pública na lavagem frequente das mãos, desinfecção de superfícies, mantimentos e dizendo às pessoas para pararem de tocar seu rosto. Mas enquanto os epidemiologistas observavam o desenrolar da pandemia, surgiram evidências sobre a disseminação da doença em salas lotadas, especialmente em bares, restaurantes e igrejas, sugerindo que as partículas de vírus transportadas pelo ar eram a principal causa da transmissão. Embora lavar as mãos e limpar as superfícies ainda sejam boas práticas, o foco principal mudou para o uso de máscaras e a manutenção da distância social. 2. Usar máscara ajuda a prevenir a propagação do vírus. Nos dias que antecederam a declaração de pandemia em 11 de março, as autoridades nacionais de saúde pública nos Estados Unidos estavam dizendo que as pessoas não precisavam usar máscara, contestando que o uso das máscaras não eram eficazes na prevenção da transmissão do Covid-19. Mas em abril, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças mudaram o discurso, e recomendaram que as pessoas usassem máscara quando a distância dos outros não pudesse ser mantida. O conselho inicial foi baseado na falta de compreensão sobre como o Covid-19 se espalhava, e no medo de que uma corrida às máscaras de grau médico colocaria os profissionais de saúde em perigo em um momento em que os equipamentos de proteção eram escassos. Mas logo ficou claro que o vírus estava se espalhando por meio de partículas exaladas da boca e do nariz das pessoas infectadas. E os primeiros experimentos envolvendo coberturas faciais de tecido sugeriram que eles poderiam reduzir as partículas exaladas no ar. Isso, por sua vez, limita a quantidade de vírus inalada por outras pessoas próximas, o que pode prevenir a infecção. A verdade é que não sabíamos o quão eficazes as máscaras de tecido eram. Mas agora sabemos, disse a doutora Emily Landon, diretora médica executiva de Prevenção e Controle de Infecções da Universidade de Medicina de Chicago. O Dr. Raul Carré, CEO da Innovative Express Care, Centro de Atendimento Imediato em Chicago, é um dos primeiros defensores do uso de máscara. Ele disse que está animado com o fato de tantas pessoas terem adotado o uso de máscara em público. Tornou-se uma norma cultural usar uma máscara ao ar livre ou até mesmo no espaço do seu escritório, o que há 3 meses seria uma loucura, disse Carré. E realmente nos sentimos desconfortáveis quando vemos alguém ou conversamos com alguém que não tem máscara. 3. 2 metros de distância às vezes não é distante o suficiente. A esta altura, as pessoas estão familiarizadas com o conselho de manter uma distância social de 1,5 metros a 2 metros. Essa orientação é baseada na ideia de que as gotículas respiratórias emitidas ao falar, cantar, gritar ou tossir caem ao solo com relativa rapidez e não viajam muito.
Mas não são apenas as gotículas que devemos nos preocupar, dizem os especialistas. Os pesquisadores descobriram que o vírus também pode estar presente em partículas muito menores, chamadas aerossóis, que são mais leves, permanecem no ar por mais tempo e podem se espalhar muito mais longe. No início, pensamos que seria uma infecção transmitida por gotículas, disse a doutora Emily Landon. Duas outras doenças causadas por coronavírus, SARS e MERS, são inteiramente transmitidas por gotículas, disse ela. E o coronavírus comum que causa resfriados que pegamos todos os anos é principalmente disseminado por gotículas, e não vemos muita disseminação no ar. Os novos conhecimentos sobre os aerossóis tornaram a regra dos 2 metros não tão precisa. Ao ar livre, onde o ar fresco dispersa rapidamente o vírus, 2 metros é provavelmente espaço suficiente entre as pessoas que não estão usando máscaras, mas as pessoas devem usar máscaras dentro de casa, mesmo que estejam a 2 metros de distância, disse a doutora Emily Landon. 4. Pessoas sem sintomas podem transmitir Covid-19. A propagação do Covid-19, principalmente por via aérea, é especialmente preocupante por conta de outro comportamento inesperado do SARS-CoV-2. Ele pode infectar alguém e não causar sintomas, e as pessoas podem ser infectadas por semanas antes que os sintomas apareçam, isso se aparecerem. Isso significa que as pessoas podem espalhar gotículas infectadas e aerossóis sem saber. A coisa mais difícil sobre este vírus parece ser que há um período de incubação bastante prolongado, disse a doutora Sadia Sanakan, epidemiologista do Northwestern University Medical Center, especializada em cuidados cardíacos. Normalmente, na gripe, você terá sintomas em 1 ou 2 dias. Aqui, a média é de 5 dias, podendo se estender por 14 dias. É muito tempo para estar infectado e potencialmente se espalhar sem nem mesmo saber. 5. Alguns medicamentos são promissores na ajuda de pessoas doentes. Remdesivir, um medicamento antiviral intravenoso, reduz o tempo de recuperação de doentes. A FDA, Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, recentemente expandiu sua aprovação do medicamento para tratar qualquer paciente com Covid-19 hospitalizado. Mas a droga é cara e em quantidade limitada. Os esteroides, que são amplamente disponíveis e baratos, também estão sendo usados para tratar pacientes. A Organização Mundial da Saúde recentemente apelou aos esteroides como tratamento padrão para pessoas com Covid-19 grave e crítico. Isso aconteceu depois que um estudo clínico feito em 12 países, incluindo o Brasil, concluiu que o tratamento reduziu as mortes. Outros tratamentos potencialmente promissores estão sendo estudados. O plasma, que recentemente recebeu autorização do FDA para uso emergencial, é retirado de pacientes recuperados com anticorpos e administrado a pessoas doentes. 6. Teste de esgoto pode ajudar a detectar surtos. Mesmo com o teste de Covid-19 mais amplamente disponível, muitos casos ainda não são detectados de forma ágil. Isso interfere na capacidade de controlar surtos, identificando e isolando pessoas infectadas. Os cientistas dizem que o teste de esgoto pode ajudar a detectar a presença do vírus antes mesmo que as pessoas desenvolvam os sintomas. Os testes procuram fragmentos genéticos do SARS-CoV-2 deixados em dejetos humanos. É um sistema de alerta precoce, disse Paskman, professor da Northwestern University especializado em vigilância de esgoto. Quando o vírus apareceu no mês passado no esgoto de um dormitório da Universidade do Arizona, a escola rapidamente testou todos os 311 residentes, encontrando 2 residentes com casos assintomáticos. Esses alunos foram colocados em quarentena, talvez evitando um surto muito maior. 7. O fique em casa pode não ser mais necessário. Quando a pandemia começou, havia falta de equipamentos de proteção, falta de testes suficientes e falta de conhecimento sobre a doença.
Portanto, os pedidos para ficar em casa foram vistos como a melhor maneira de limitar a disseminação do Covid-19. Mas, 6 meses após o início da pandemia, com maior conhecimento e experiência, muitos cientistas agora acreditam que as máscaras e o distanciamento social são alternativas viáveis. Isso, disse a doutora Emily Landon, deve eliminar a ideia de que a sociedade deva escolher entre um lockdown ou abertura completa. Agora sabemos que é uma escolha falsa, disse ela. Certamente há maneiras de proteger as pessoas. Somos capazes de proteger nossos médicos e enfermeiros, e impedi-los do contágio de Covid, enquanto cuidam de pacientes com Covid. Somos capazes de proteger o público e poderíamos continuar com muitas outras coisas. O Dr. Raul Carré disse que a mensagem está chegando a muitas pessoas e trouxe alívio em tempos difíceis. Na maioria das vezes, as pessoas sentem menos ansiedade em sair de casa e visitar outras pessoas. Se você vai a Chicago aos sábados e domingos, existem grupos de jovens que se distanciam socialmente de forma responsável, usando máscaras e conversando em roda. Então, as pessoas estão aprendendo a viver nesta nova era de Covid-19, disse Dr. Raul Carré. Então era isso. Se gostou, taca o dedo em inscrever-se e deixa um joinha. Sugestões de novos vídeos são bem-vindos no campo de comentários. Não se esqueça, use máscara. Um abraço do canal Raul Bizarro. Fui.